Vamos começar o programa de hoje. Vem cá, ó, vamos atualizar o caso do cavalo vítima de maus tratos em Bananal? Pois é, esse caso chamou a atenção do Brasil todo, levantou a dúvida nossa sobre a relação desse animal com o animal proprietário dele, tutor. Esse animal teve a pata cortada, pelo menos 2 patas foram cortadas pelo próprio tutor depois de cair no chão de exaustão durante uma cavalgada. As investigações apontaram que há o laudo final e que mostra que esse cavalo ainda estava vivo quando foi agredido na realidade pelo tutor. Ontem, inclusive, o delegado responsável, né, Tati, falando a respeito desse caso, estava acompanhando ontem. Eu fiquei chocado, inclusive, com o relato do delegado Rubens, com a veterinária também que trabalhou para ajudar nessa investigação e nesse laudo. E não há dúvida para ele e não há dúvida para essa veterinária que o cavalo que a gente mostrou, infelizmente, que acabou morrendo nessa ocasião, ele não estava morto, diferente do que o tutor disse, né? Apesar do tutor ter falado que encheu a cara de cachaça e aí o cavalo estava morto e aí ele corta as patas do bicho, mas no laudo não é isso que diz, né, Tati? Boa tarde. Oi, Lê, boa tarde a você e a todos. Uma história absurda, né? Eu conversei com o delegado Rubens Luiz, responsável pelo caso, que prontamente me atendeu e tirou todas as dúvidas sobre a perícia. Segundo o delegado, uma nova perícia precisou ser realizada para averiguar se o cavalo estava vivo ou morto no momento em que ele teve aí 2 patas cortadas, após ter caído por exaustão depois de uma cavalgada na última semana. A perícia foi feita por um médico veterinário do Instituto de Criminalística aqui de São José dos Campos. Havia a suspeita do delegado de que o animal pudesse estar vivo antes de ser ferido. E saiu o laudo. O resultado do laudo, que tem 5 páginas, revela que o animal, de fato, estava vivo. Vamos ver um vídeo do delegado. O laudo comprova que os ferimentos foram causados em vida, o animal ainda estava vivo. Eu acredito que pela ignorância de quem fez e até mesmo pela própria embriaguez, que o mesmo disse que estava, ele pode acreditar que o animal estava morto. Mas assim a gente termina a nossa investigação praticamente completa, tudo remetido ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. O animal já estava fraco, né? Ele caiu por exaustão após uma cavalgada aí de cerca de 14 quilômetros. Um percurso difícil, com muitas subidas, ainda de acordo com informações da polícia. E algumas pessoas perguntaram nas redes sociais por que o animal não teria sangrado muito com os ferimentos. E num primeiro momento, uma médica veterinária de Bananal ajudou a polícia a entender o que teria acontecido com o animal. Vamos ver um vídeo da doutora Luana Gesualdi. Infelizmente, realmente aconteceu em vida, pois o animal apresentava hematomas compatíveis com a vida do animal. Porque quando o animal já está sem vida, quando é um cadáver, você não consegue desferir golpes e causar hematomas, só quando o animal está em vida. Quando o animal está em exaustão, em uma fadiga muito grande, muito grave, a pressão dele cai. Ou seja, o animal fica desfalecido, fica com pulsos muito baixos, a pressão cai e por isso não se tem muito sangue mesmo. O tutor de 21 anos assumiu a polícia, confessou o que fez contra o animal. Embora tenha relatado também à polícia que acreditava que o animal estivesse morto. O vídeo gravado por um amigo do tutor, que estava junto na cavalgada, viralizou nas redes sociais, em que mostra o animal ferido. Ele é testemunha do caso e disse que o vídeo era para o pai do tutor ver a situação do animal. O tutor não foi preso, vai responder o processo pelos maus tratos com o agravante de morte em liberdade. Se condenado, ele pode pegar até 1 ano e 4 meses de prisão. O laudo da perícia do cavalo foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo.
E sabia, Lê, que a penalidade para maus tratos contra cavalos é diferente daquela aplicada para maus tratos contra cães e gatos, por exemplo? A de cães e gatos é maior. Varia aí de 2 a 5 anos de prisão. Eu volto com você. Não sei por que a diferença, né? Você pensar que são animais da mesma forma e cavalo tem ali muitas vezes, né? Faz parte de trabalho de pessoas. A gente, apesar de estar aí em 2025, ainda tem muita gente que utiliza cavalo para trabalhar, mas que os cuidados deveriam ser, no meu entender, os mesmos. Eu acho que essa história vem para reforçar também, não sei a sua opinião, Tati, sobre, mas eu acho para reforçar os cuidados que a gente tem que ter com os pets, O cavalo, ele não é bem um pet, mas ele é um animal, assim como um cachorro, como um gato, e que a gente tem que ter cuidados específicos com eles. E as legislações ou a legislação também deve ajudar a punição contra pessoas que cometem crimes contra esses animais, que muitas vezes são inofensivos. Muito obrigado, viu, Tati, pelas informações. Tem muita história vindo através desta, né? Por exemplo, eu recebi um vídeo essa semana dizendo que, com imagens, inclusive, que leva o jornalismo ao erro muitas vezes. Jornalismo de péssima qualidade, a gente tem que dizer, porque nos últimos dias o que eu tenho ficado triste com o jornalismo, principalmente com o que se faz hoje em dia, né? Que não checa os fatos e que, infelizmente, divulga coisa errada e depois a reputação do que foi feito acabou, né? Aqui você pode confiar no que a gente está falando, pode acreditar no que a gente está dizendo, porque é um trabalho muito árduo, de uma equipe muito grande para checar para vocês. Então, eu recebi imagens e dando como fato que haviam colocado fogo na casa do rapaz, do Andrei, que é o ex-dono do cavalo lá em Bananal. E aí gera uma comoção toda, na internet a galera pipocando isso. Conversei com o prefeito lá de Bananal na ocasião e falei, prefeito, tem alguma informação a respeito disso? Não, não tem, isso é fake, Leandro. O pessoal está divulgando isso como se fosse verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações. Óbvio que a gente reza, torce para que esse rapaz seja punido nos rigores da lei. A lei é frouxa? É frouxa. A lei é branda? É branda. A gente sabe que deveria ser maior? Deveria, mas para que a gente conviva numa sociedade boa, né, de respeito mútuo, a gente tem que respeitar a lei, né? Então, acho pouquíssimo se ele for condenado, deve ser condenado, mas não deve ficar preso, não. Acho muito difícil, 1 ano de cadeia, muito difícil, um cara que faz isso, uma atrocidade. Mas é isso, é expor a fuça do cara, como a gente fez. Eu acho que está certo fazer, a Ana Castela fez primeiro, mostrou lá a fuça do bendito e depois todo mundo postando também, para que nunca se esqueça do que ele fez. Ah, mas eu bebi. Tá bom, bebeu, mas cortou a pata do cavalo para quê? Como eu já disse aqui, eu bebo, meu amigo, eu vou dormir. Agora o cara diz que bebe, anda com o cavalo 14 quilômetros. Ô Paulinho, você já andou 14 quilômetros? Não. Eu já, porque às vezes eu faço umas doideiras de caminhada. Só que eu chego em casa com o pé com bolha, porque 14 quilômetros é muita coisa para você andar. E aí você pensa num cavalo andar 14 quilômetros. Uma vez fui fazer uma corrida em montanha aí, morro do Elefante, chama lá, não sei, e corrida do elefante, sei lá como é que chama a corrida. Andei 10 quilômetros no meio do mato, você chega morto, exaurido, destruído, acabado. Aí você pensa, o cavalo anda 14 quilômetros no sol, e aí obviamente que ele não vai conseguir. Aí ele ficou prostrado. Aí vem o delinquente e corta a pata do cavalo, pô. Que é isso? Ah, mas achei que estava morto. E se tivesse morto? O que justifica? Então vamos lá, alguém morreu, né, João? Alguém morreu. Aí você, tá morto, eu vou lá arrancar a pata vou arrancar a perna da pessoa? Ah, pelo amor de Deus, que é isso? Onde nós estamos vivendo? Tinha um amigo meu que falava assim, para o mundo que eu quero descer. E para o mundo que eu quero descer. É uma aberração isso aí, cara. Uma aberração fazer isso com o cavalo.